2017. Primeiro expediente, leitura e discussão da ata da 59ª sessão ordinária. Ata da 59ª sessão ordinária do plenário do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro, realizada em 5 de setembro de 2017, na Sala das Sessões do ministro Luciano Brandão Alves de Souza, sob a presidência do excelentíssimo senhor conselheiro Tcher Viana Montebello, presidente, secretariada pela bacharela Elizabeth Maria de Souza, estando presentes os excelentíssimos senhores conselheiros Antônio Carlos Flores de Moraes, Nestor Guimarães Martins da Rocha, Luiz Antônio Guaraná e Felipe Galvão Puccioni, e o subprocurador-chefe da Procuradoria Especial, Carlos Henrique Amorim Costa. Ausente justificadamente o excelentíssimo senhor conselheiro José de Moraes Corrêa Neto, em gozo de férias regulamentares, o excelentíssimo senhor conselheiro Ivan Moreira dos Santos. Discussão. Aprovada a ata. Segundo expediente, não há matéria a tratar, uma vez que não houve distribuição de processos de pensão por aposentadorias. Terceiro expediente, comunicação da presidência. Apenas comunicar aos colegas que nós estamos desde ontem com colegas de outros estados aqui a exercitarem aí a avaliação do marco de medição dos tribunais. Não é a primeira vez que nós passamos por esse tipo de controle. Então, também por essa razão, eu peço desculpas aos advogados presentes aí, que os fez esperar por algum tempo a mais do que a tolerância razoável da abertura da sessão, mas tive que recebê-los e desde ontem, então, e desde ontem cedo, mas pelo registro e as desculpas devidas. Quarto, pedindo a pressão dos processos em pauta, como há advogado presente, doutores Beni Flint, doutora Fernanda Cuti Ramalho, os nomes que eu tenho aqui, e a sustentação oral, eu ia pedir ao plenário que autorizasse o que é comum no tribunal, a inversão da pauta quando há advogado presente. Não é uma preferência excepcional, é uma preferência que é sempre dada totalmente em homenagem à própria advocacia, que sabe a vida do advogado como é complicada, como é difícil. Então, inversão da pauta, com autorização do plenário, eu passaria para o quarto expediente com a apreciação dos processos, iniciando com o senhor Nestor, que é relator do processo, em que há advogado presente haverá sustentação oral. Palavra de Vossa Excelência. Pois não. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhor procurador-chefe. Inicialmente, relato da Secretaria Municipal de Educação, o processo 40/1923 de 2017. Recurso de reconsideração apresentado pela empresa Parco Papelaria, em razão do voto número 440 de 2017, proferido no processo 40/1002 de 17, de relatoria do excelentíssimo conselheiro Luiz Antônio Guaraná, que trata da representação apresentada pela empresa Ataca Brasil Comércio e Serviços em face da Secretaria Municipal de Educação, em razão do edital de pregão eletrônico da Secretaria Municipal de Educação, número 21 de 2017, cujo objeto é a aquisição de kit conjunto escolar no valor estimado de R$ 39.705.448,11. No processo, decidiu o excelentíssimo conselheiro Luiz Antônio Guaraná pela procedência da denúncia, determinando que a justiçada desse prosseguimento ao certame, reconsiderando a existência do registro do Inmetro, desconsiderando a exigência do registro do Inmetro, na face de habilitação, com a consequente habilitação da empresa Ataca Brasil Comércio e Serviços. Determinou ainda que a justiçada doravante verifique sempre a autenticidade de informações emitidas por órgãos públicos, carreadas aos autos por participantes de certames, uma vez que seus interesses, por mais legítimos que possam ser, diferem muito do interesse público. Insatisfeita com o resultado, a recorrente, através de robusta argumentação sobre o tema, requer que o provimento desse recurso de reconsideração para que, reformando-se a decisão recorrida, a Ataca seja declarada inabilitada, uma vez que no momento da apresentação da sua proposta não reunia as condições necessárias para comercializar
2 produtos, caneta hidrográfica e apontador, e, consequentemente, a recorrente seja declarada vencedora. Emitido o processo para análise, a terceira IGE concluiu estarem presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso com parte legítima e pela tempestividade, remetendo a decisão à consideração superior, com que concordou a senhora secretária-geral de Controle Externo. A doutora Procuradora Especial recomendou a oitiva da empresa Ataca Brasil Comércio e Serviços, que, dentre outras coisas, em resumo, afirma que o edital jamais exigiu a apresentação de certificados e registros do Inmetro e sequer menciona a palavra Inmetro. Os certificados sempre estiveram válidos e o registro foi regularizado antes da conclusão do processo licitatório e o momento oportuno para apresentar se os produtos estão de acordo com a BNT e demais normas técnicas pertinentes, alega, seria somente na execução do contrato. A doutora Procuradora Especial, em parecer da lavra do excelentíssimo Procurador Samuel Ricardo Silva Gomes, opina pelo conhecimento, mantendo a decisão recorrida. É o relatório, presidente. Abrir a discussão, mas eu acho que seria o sensato passar a palavra ao defensor, a doutora Fernanda, para fazer a sustentação. Seja bem-vinda com a nossa homenagem, por favor. Aliás, tem o doutor Catrambi também presente. Não, não está presente. Doutor Beni. Por favor. Ilustríssimos conselheiros, senhor relator, senhor presidente, boa tarde a todos. Acho que assim melhora, né? Eu faço uso da palavra aqui para representar os interesses da empresa Ataca, que figura como recorrente nesse recurso de reconsideração. Em linhas gerais, o que a gente pretende, o que a Parco pretende, é restabelecer os termos do parecer da Procuradoria-Geral do Município, que foi exarada nos autos da licitação, a manifestação do corpo técnico deste Tribunal de Contas quando da análise da denúncia apresentada pela Ataca, e o parecer do Procurador-Chefe da Procuradoria Especializada desse Tribunal, Dr. Carlos Henrique Amorim, que também se manifestou pela impossibilidade de homologação da Ataca como vencedora do certame. Na realidade, como bem relatado, a controvérsia ela se limita à discussão sobre a possibilidade de uma empresa que não apresentou certificado do Inmetro quando da habilitação para participação do pregão para aquisição de kits escolares para crianças das escolas municipais da Prefeitura do Rio de Janeiro. Se essa empresa que não apresentou essa habilitação, as documentações na habilitação, ela poderia ser declarada vencedora e efetivamente começar a oferecer os produtos e dar início efetivamente à execução do contrato. Conforme entendido, vou repetir só para ficar bem frisado, conforme entendido pela Procuradoria-Geral do Município, pelo corpo técnico desse tribunal, pelo procurador-chefe da Procuradoria Especializada, a Parco também entende que essa possibilidade não está de acordo nem com os ditames legais e nem com a questão de boa execução do contrato e os princípios administrativos que devem reger a contratação pública. Eu ia fazer um breve resumo dos fatos para poder explorar o que deu ensejo a esse presente recurso de reconsideração, mas tudo foi muito bem relatado no relatório apresentado pelo Dr. Nestor, então eu já vou passar para as nossas argumentações. Em linhas gerais, o que a Parco entende é que a manutenção da homologação da Ataca como vencedora desse certame, ela vai de encontro com os termos do edital. Apesar da Ataca ter se manifestado no sentido de que a habilitação de Inmetro não era necessária, e aí eu vou pedir licença para poder ler o parecer da Procuradoria-Geral do Município, apesar de não existir a palavra Inmetro no edital, a Procuradoria do Município, quando foi instada a se manifestar sobre essa questão, ainda nos autos da licitação, ela diz o seguinte, vou ler, por favor. O subitem 22.6, referente à contratação, é claro ao estabelecer que, abre aspas, a qualidade dos bens que são objeto dessa licitação, em conformidade com as especificações do termo de referência e ou objeto dos projetos com as normas da Associação Brasileira Técnicas, ABNT, e demais técnicas pertinentes a ser atestada pelo setor do contratante responsável pela fiscalização da execução do contrato.
Isso aqui estava constando no edital e quem era responsável pela fiscalização da execução do contrato é o Inmetro. Então, na realidade, a Parco entende que o cumprimento, né, a conformidade da documentação com relação às exigências do Inmetro estava assim previsto no edital. Mas ainda que isso não seja admitido, a verdade é que a atenção às normas do Inmetro é uma questão que está acima das previsões do edital, justamente porque ela decorre de lei. E o STJ, em análise de um caso parecido com esse, com relação a questões formais, já entendeu que o edital não precisa prever requisitos legais, justamente porque eles decorrem de lei, que é o caso que a gente está analisando aqui. Então, de acordo com a Parco, também, por esse argumento, o recurso de reconsideração deve ser acolhido. Além dessa questão, existem mais outros 2 pontos. O primeiro deles é que a manutenção de uma empresa que, na época da habilitação, não contava com todos os certificados, ela fere isonomia entre os licitantes. Isso porque, da leitura do edital e do conhecimento da lei pertinente ao tema, outras empresas que estavam irregulares na época muito provavelmente deixaram de participar do certame porque elas não tinham condições de participar desse certame. E a gente entende que isso fere a isonomia porque a ATACA, que não preenchia os requisitos, se habilitou, atestou no procedimento que estava regular, quando na realidade ela não estava. E isso pode ser comprovado por um ofício, por uma comunicação encaminhada pelo próprio Inmetro no processo de licitação, atestando que a ATACA não cumpria os requisitos necessários para a certificação e comercialização dos produtos. E, além disso, o último ponto, caso seja chancelada a homologação da ATACA como vencedora desse certame, esse tribunal vai enfrentar diversos outros processos nos quais outras empresas que não preenchem os requisitos vão tentar se habilitar para um procedimento. De repente, a empresa pode não ter uma CND ou pode ter qualquer outro tipo de irregularidade, para esperar para saber se ela vai ganhar ou não. Se ela ganhar, ela corre atrás e depois ela regulariza a sua representação, o que na realidade também é um prejuízo muito grande para a administração pública. E outro ponto que também merece bastante atenção é que a diferença de preço entre a proposta da ATACA, que ficou em primeiro lugar, e a proposta da Parco, ele gira em torno de R$6.000. Então, significa que o prestígio aos termos do edital, aos termos da lei, aos princípios da administração pública, eles não gerariam nenhum tipo de prejuízo econômico para o município, porque a gente está falando aqui de uma diferença de preço num pregão milionário de apenas R$6.000. Então, por essas razões, a Parco protesta pelo conhecimento e provimento do recurso de reconsideração. Muito obrigado, doutora. Algum comentário, alguma consideração a fazer? Já faz discussão. Não, por favor. Eu tive a oportunidade de receber meu memorial no meu gabinete, creio até que os demais colegas também tenham recebido, e consegui ouvir atentamente já as razões da ilustre advogada, e eu entendo, senhor presidente, de que se realmente a moda pega, não é? Toda e qualquer empresa poderá participar de qualquer certame, né? Saindo vencedor, se ajusta-se depois, cumpre-se as exigências legais posteriormente, né? Então devemos estar bastante atentos a isso. Vejo também, senhor presidente, que, como muito bem disse a doutora advogada, a PGM, né? De qualquer forma, exigiu essa questão do Inmetro, até porque não poderia, né, no caso, a prefeitura receber esses kits sem que tivesse a certificação pelo Inmetro, né? Acho que são apontadores e canetas, né? Canetas. Né? Por outro lado, também consigo vislumbrar aqui, pelo menos eu não tenho material que eu tenho. Eu tenho o voto, conselheiro Nestor, e aqui esse edital distribuído pela doutora advogada.
não vejo também nenhum fato novo em relação à alteração do parecer emitido pelo eminente procurador-chefe e a seguir um outro parecer exarado por, não sei, não me recordo agora qual foi o procurador, né, diferentemente do procurador-chefe, em que Dr. Samuel Ricardo e Silva. que vem sem, pelo que vejo aqui, né, vem nos autos, né, contradizendo o que o senhor, o eminente procurador-geral, dizia em seu parecer. Assim sendo, senhor presidente, eu tenho dúvidas e não me sinto à vontade neste momento para poder afirmar o meu voto. Assim sendo, eu vou pedir vista desse processo, vou ler com um pouquinho mais atenção, parabenizar o doutor pela ilustre defesa e peço vênia ao eminente conselheiro relator, Nestor Rocha, né, para que eu possa examinar diante de todas essas questões, não só aqui inseridas, mas também levantadas pela ilustre advogada. Porque o que me preocupa realmente é isso, né? É como muito bem disse a doutora, eu sei que preciso do CND, mas eu vou me habilitar. Se eu ganhar, eu tento resolver o CND depois. E pelo visto, né, que, como consta inclusive do voto do conselheiro Nestor, né, esta situação, essa certificação, ela foi regularizada após o certame, né? Não é isso? Porque havia uma informação do Inmetro com a seguinte informação: pelo não cumprimento do prazo de manutenção de registro, a empresa estava impossibilitada em participar, né, em vista disso. Tudo bem, a seguir saiu vencedora, aí mais adiante ela conseguiu resolver essa questão. Eu acho que o tribunal tem que ter o máximo cuidado, até para que a porteira não seja aberta em relação a isso e no futuro venhamos enfrentar novas situações, né, bem parecidas com esta. Assim sendo, eu peço mais uma vez vênia ao eminente relator e, assim sendo, eu solicito vista do processo, presidente. Retirado de pauta, com vista ao conselheiro Ivan Moreira, com as escusas aos doutores advogados presentes, mas faz parte do processo regimental. Agradeço as presenças de Vossas Excelências. Obrigada. Conselheiro, retirado de pauta, conselheiro Ivan Moreira. Eu volto a palavra ao senhor Antônio Carlos, ou você se relata suas posições depois, como queira, conselheiro Antônio Carlos. Por favor. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhor procurador-chefe. O primeiro processo da minha pauta é o 7.896, que é de 12, é uma inspeção ordinária realizada no Fundo Especial de Iluminação Pública pela CAD. O relatório está um tanto quanto extenso. A CAD encerra sua instrução, sugerindo o envio do processo à Seconserva, Rio Luz e à Fazenda. Ainda de acordo com a CAD, há necessidade do envio a esse tribunal dos documentos comprobatórios da apuração dos valores ressarcidos. Por seu turno, a Procuradoria Especial, em parecer da lavra do Dr. José Ricardo Pareira de Castro, sustenta a necessidade de diligência proposta pela CAD e, em relação à questão referente a despesa sem prévio empenho, sustenta a Procuradoria que não procede justificativa deduzida pelo diretor-presidente da Rio Luz, em razão da audiência, uma vez que a norma legal invocada em sua defesa não deveriam ter seu empenho cancelado, mas ao revés serem inscritas em restos a pagar não processados. A Procuradoria, para a Procuradoria, ao cancelar o empenho, o diretor-presidente da Rio Luz retirou o substrato jurídico necessário ao cumprimento da obrigação, deixando de atender ao determinado na norma legal. A Procuradoria aprofunda sua posição e
para a Procuradoria Especial era plenamente possível a realização do empenho, se não previamente a efetiva realização da despesa, pelo menos com data retroativa, a momento anterior de molde a proceder corretamente ao seu registro contábil. E justamente por essa razão é que, com relação ao processo tal de 2010, a Procuradoria Especial, da mesma forma, opina favorável à aplicação de multa ao senhor José Henrique Pinto, presidente da Rio Luz. É o relatório resumido, senhor presidente. Vote, Vossa Excelência. Examinei no meu voto inicialmente a diligência, para que as jurisdicionadas se conserve Rio Luz atenda aos ressarcimentos constantes em vários itens. As recomendações, eu adoto as recomendações propostas. E quanto à aplicação da multa individual e mediante acordo ao senhor José Henrique Pinto, excelentíssimo senhor diretor-presidente da Rio Luz, no âmbito dos processos tais e tais, realização de despesas sem prévio empenho, correspondente a R$3.000 pela prática de ato tipificado, inciso 2 do artigo 239, parágrafo único, do artigo 240 do regimento interno do nosso tribunal, combinado com o inciso 2, artigo 3º e artigo 5º da Lei 3.714/2013, a ser recolhido e comprovado o seu recolhimento com recursos próprios aos cofres municipais, no prazo de 30 dias, segundo o artigo 177, fundamento aqui, autorizando desde já tanto a atualização monetária, que desde a data do acórdão condenatório, como também a cobrança executiva, nos termos do artigo 182 do mesmo normativo, caso a presente multa não venha a ser recolhida e comprovada no prazo previsto, observado o procedimento recursal. Fixo o prazo de 30 dias para atendimento da diligência e das determinações. Esse meu voto, caso seja aprovado, senhor presidente, eu elaborei um acordo. Votação. Aprovado o voto. Então, o acordo tem os seus considerandos e termina dizendo: acordam os conselheiros do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, reunidos em sessão plenária, a aplicar multa pessoal correspondente a R$3.000 ao senhor José Henrique Pinto, pela prática de ato tipificado, fundamento, na questão do nosso regimento interno e da lei de 2003, e caso a presente multa não venha a ser recolhida e comprovado no prazo previsto, observado procedimento recursal, Essa é o acórdão de forma resumida. Submetido ao plenário acordo. Aprovado o acordo. Obrigado. Em seguida, um voto que eu tenho divergência parcial no corpo instrutivo, acompanha a Procuradoria Especial. É 4.861,16, é um quinto aditivo entre Sete Rio e Grupo Hospitalar do Rio de Janeiro. Está prorrogando esse aditivo por até 12 meses. A CSTGE foi pelo conhecimento e arquivamento. A douta Procuradoria Especial, através de parecer da ilustre procuradora Juliana Amaral Cunhaque, esclarece que a lei de licitações, os contratos administrativos têm sua vigência restrita aos respectivos créditos orçamentários, exceto quanto aos contratos que tenham por objeto projetos relacionados ao plano plurianual, a alocação de equipamentos, a utilização de programas de informática e aos serviços contínuos. Esta última hipótese refere-se ao objeto contratual da avença originária. Aqui a procuradora fundamenta brilhantemente e encerra seu parecer pela manutenção da diligência para que a jurisdicionada apresente os motivos que ensejaram a não realização de licitação em detrimento ao limite legal de prazo do contrato de prestação de serviço, executado de forma contínua, considerando o longo prazo de vigência da avença. 2. A fase atual em que se encontra o procedimento licitatório referente ao objeto do contrato é o relatório, senhor presidente. Vote, Vossa Excelência. Eu voto pela manutenção de diligência do quinto aditivo, pelos fundamentos apresentados pela Procuradoria Especial. É meu voto, prazo 30 dias. Votação. Aprovado o voto.
Em seguida, relatarei em conjunto o processo que concluirei por diligência. Primeiro é 2.548 de 15, termo de acordo administrativo de entrega de chaves, José Cleidson Ramos Reis e Secpar. Aqui a Secretaria-Geral de Controle Externo, baseado no primeiro IGE, que não foi constatado desequilíbrio no quanto indenizatório por favorecimento particular em detrimento do município, submete a minha apreciação para que determine junto à municipalidade as medidas necessárias para a correção das irregularidades. O outro processo é 6.310/16, um aditivo do ano passado, a um contrato de 12, entre a habitação e a empresa Volume. A segunda IGE examinou e vai concluir por diligência. Vai esclarecer a divergência entre a soma de valores registrados, relatório FINCOM e o valor do contrato. O processo 5.649/16, Secpar Josefa, Rita da Conceição, desapropriação total do Rua Beira Rio, foi examinado pela primeira IGE, que sugere baixa diligência, a fim de que a jurisdicional justifique o aparente desrespeito aos princípios da razoabilidade e interesse público, a ausência de utilização da via judicial para retirar do morador, o que poderia evitar um impacto negativo ao erário municipal. Processo 5.657/16, Secpar e Lucimar, desapropriação na Avenida Abelardo Bueno, foi examinado pela primeira IGE, sugere abaixo dos autos de diligência para que a habitação remeta a essa corte o termo de acordo administrativo e entrega de chaves assinado pelas partes. Processo 6.630/16, termo de rescisão do ano passado entre Preve Rio e a Secretaria Especial de Concessão, Secpar. Rescisão antecipada do termo de cessão de uso de imóveis do FUNPREVI. Tem o apenso aqui. Foi examinado pela primeira IGE, que vai opinar pela diligência, inclusive encontra-se em tramitação nessa corte, a fim de dar celeridade processual, sugere abaixo dos autos de diligência para que a jurisdicionada esclareça como chegou ao valor de 95 milhões e números redondos repassados ao FUNPREVI. Um lote de processo, número 217, Secpar, encabeçado pelo processo 5.650/16, assinado com Andréa dos Santos Lopes Pereira, todo o termo de acordo administrativo e entrega de chaves. A primeira sugere abaixo dos autos de diligência para que a jurisdicionada se manifeste sobre o apontado em itens aqui no seu relatório. A Secretaria-Geral acompanha, a Procuradoria Especial também, o relatório conjunto. Os votos, Sua Excelência. Em todos os processos, voto por diligência, no prazo de 30 dias, lembrando que não atendimento fica passível de multa. Em seguida, concluirei meu relatório com 3 processos que eu concluirei pelo arquivamento. 3.710/15 é uma inspeção ordinária, cujo objeto é subsidiar o exame das contas de ordenadores e das contas do prefeito. Isso é de 15 processos. Do Fundeb, período abrangido do exercício 14, estava obviamente de diligência. A CAD reexamina e opina pelo arquivamento. Processo 1.608/15, é um contrato daquele ano. Educação com a empresa PST Gás, obviamente a aquisição de gás ali que é feito. Foi processo também está de diligência, reestudado pela terceira IGE, opina pelo arquivamento. 1.736/14, um contrato de 13,
entre educação em JC, empreendimentos e serviços, locação de motocicletas para transporte de documentos. Foi reexaminado pela terceira IGE, inclusive verificou o FINCOM e opina pelo arquivamento. O processo 816 desse ano, município BN10, tema aditivo é de 14, é um contrato de 10. Elaboração financeira não reembolsável. Foi examinado pela primeira IGE, opina pelo arquivamento. Processo 5.669/16, é um termo de acordo administrativo e entrega de chaves, SECPAR, e Hernani de Souza, dessa vez é Beira Rio 4. Foi examinado pela primeira IGE, opinou pelo arquivamento. Encerrando meu grupo de processo, 1017/16, termo de pensão de uso de 15, SECPAR e Z, 2010, participações. Permissão de uso de imóvel localizado na Avenida Beira-Mar, sem número. Foi examinado pela primeira IGE e opinou pelo arquivamento. A Secretaria-Geral da Procuradoria Especial acompanha o relatório conjunto. Eu também voto no sentido do conhecimento das matérias e arquivamento respectivo dos processos, conforme opinaram o corpo instrutivo. O José Moraes é revisor. Os demais dos conselheiros. Aprovados os votos de Vossa Excelência, ministro professor Antônio Carlos Flores de Moraes. Ministro, palavra de Vossa Excelência. Muito obrigado. Então, presidente, retomando. Então, relato da Controladoria Geral do Município do Rio de Janeiro, processo 40/1856/2017. Relatório resumido da execução orçamentária do Poder Executivo realizado pela CAD desse tribunal, abrangendo o segundo bimestre de 2017. Isso mesmo, é o relatório. Voto de Vossa Excelência. Apesar do cenário desfavorável à arrecadação, esta Corte de Contas não pode deixar de observar com minúcia o uso do dinheiro público. Pelo contrário, em momentos como este, todas as recomendações devem ser feitas para auxiliar o chefe do Executivo e os órgãos jurisdicionados a evitarem o risco de infringir os preceitos básicos de gestão do dinheiro público. Diante do exposto, presidente, concordando com as manifestações do corpo instrutivo e da douta Procuradora Especial, voto pela diligência a fim de que seja remetida a cópia de inteiro teor do pronunciamento da CAD, as folhas 20 e 21 verso e dos respectivos relatórios, e voto ao excelentíssimo senhor prefeito Marcelo Crivella, a título de alerta ao Poder Executivo nos termos do disposto no inciso 1 do parágrafo 1º do artigo 59, combinado com o artigo 9º, ambos da Lei de Responsabilidade Fiscal. Agora, relato da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, 40/1858/17. Relato, pois não. Não. Perfeito, tem razão. Eu não colhi os votos, Perfeito. Apenas Tem toda a razão, desculpe, tem toda a razão. Eu estou me dando a palavra ao presidente para que gostaria eu de possa. ponderar, eu achei o prazo de diligência que Vossa Excelência deu muito curto, 30 dias, para ele acertar tudo isso. Eu acho que para dar uma efetividade maior, eu proporia 60. Perfeito, de pronto acolho a sugestão de Vossa Excelência, de modo que passe. o processo 1857. Perfeitamente. Observação do professor Antônio Carlos, aceita por Vossa Excelência, os demais professores acompanham. Perfeito. Então está aprovado o voto de Vossa Excelência. Perfeitíssimo. Devolvo a palavra a Vossa Excelência. Muito obrigado. Então, eu agora relato da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro o processo 40/1858/17. Relatório de gestão fiscal do Poder Executivo referente ao primeiro quadrimestre de 2017. É o relatório. Voto de Vossa Excelência. Igualmente, o apresentado no voto anterior, presidente, referente ao processo 40/1857/17, temos um cenário
desfavorável com clara constatação de queda na arrecadação, onde o emprego do dinheiro público deve ser cuidadosamente analisado com a finalidade de se evitar risco de infringir os preceitos básicos de sua gestão. Prudentemente, já foi publicado pelo excelentíssimo senhor prefeito Marcelo Crivella o decreto Rio número 43.311 de 21 de junho de 17, no qual foram adotadas medidas a fim de observar o disposto na Lei de Responsabilidade Fiscal, mas esta Corte de Contas não pode deixar de cumprir sua missão constitucional. Assim, diante do exposto e concordando com as manifestações do construtivo e da douta Procuradora Especial, voto pela determinação ao excelentíssimo senhor prefeito Marcelo Crivella para que, nos termos do parágrafo único do artigo 22 da Lei de Responsabilidade Fiscal, atenda ao proposto pela CAD desse tribunal as folhas 5, 7 dos autos. Voto ainda pela diligência para que a Controladoria Geral do Município envie a esta Corte cópia do relatório referente à auditoria prevista no artigo 3º da Resolução da CGM número 1301 de 2017. Deverá ser remetida cópia de inteiro teor do pronunciamento da CAD, de folhas 5 e 7 dos autos, acompanhada dos respectivos relatório e voto ao excelentíssimo senhor prefeito para a ciência e providências. É o voto, presidente. Votação. Aprovado. Muito obrigado. Prosseguindo, da Secretaria Municipal de Educação, 40/1668/17, contrato celebrado com a empresa Top R Viagens e Turismo, objetivando a prestação de serviços de locação de veículos tipo ônibus adaptados com fornecimento de motorista e 2 monitores por veículo, no valor de R$ 969.660. A terceira IGE concluiu pela baixa do presente. Em diligência, os verificou por meio do relatório FINCOM que foram empenhados R$ 323.220 até a data de referência, que foi em 29/6/2017, sendo tal quantia insuficiente para atender o exercício de 2017, considerando o desembolso mensal de 1/12 do total pactuado no contrato. Tal fato demonstra um aparente descumprimento do que prevê o artigo 115 do RGCAF, pois entende-se ser necessário empenhamento proporcional para cada exercício quando o prazo do instrumento o extrapolar. Portanto, solicita a operosa Inspetoria Geral que a justiçada observe o correto empenhamento das suas despesas, conforme preconiza os artigos 114 e 115 do RGCAF. Sou secretário de Controle Externo, a douta Procuradoria Especial, concordo com a manifestação da terceira IGE. É o relatório. Vote, Vossa Excelência. Concordando com o construtivo, com a douta Procuradora Especial, voto pela diligência do processo em exame para que a justiçada atenda ao requerido pela terceira IGE as folhas 13 dos autos, justificando o motivo pelo qual não houve o empenhamento total da despesa para cobrir o exercício de 2017. É o voto, presidente. Votação. Aprovado. Muito obrigado. Agora, da Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres, o processo 40/2117 de 15, contrato celebrado com a empresa Road Brasil Transportes Rodoviários, objetivando a prestação de serviços de locação de veículos com fornecimento de combustível para o transporte de servidores e de pequenas cargas no valor de R$ 151.480,80. A terceira IGE conclui pela baixa do presente em diligência para que a justiçada remeta cópia dos seguintes documentos a esse tribunal: certidão de regularidade da contratada junto à Fazenda Federal, válida na data da celebração do contrato, memória de cálculo que demonstre a quantidade de veículos contratados, especificando o tipo e os valores unitários, e apólice de seguro garantia. Além disso, a justiçada deverá justificar o motivo pelo qual não empenhou o total da despesa para cobrir este exercício, descumprindo assim o previsto no artigo 115 do RGCAF. Sou secretário-geral de Controle Externo
e a douta Procuradora Especial adota o mesmo entendimento. O relatório. Voto, Vossa Excelência. Concordando com o construtivo, com a douta Procuradora Especial, voto pela diligência do processo em exame para que a judicionada atenda ao requerido na instrução da terceira G, as folhas 13 dos autos, na forma dos pareceres exarados. Votação. Aprovados os votos, Vossa Excelência, ministro professor Nestor Guimarães Martins da Rocha. Obrigado, eminente presidente Herviana Montebello. Conselheiro José de Moraes, a palavra é de Vossa Excelência. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhor procurador-chefe, iniciou a pauta de hoje com o processo número 40, 1939, de 2017, inspeção extraordinária na Subsecretaria de Vigilância e Fiscalização Sanitária da Secretaria Municipal de Saúde, com a finalidade de verificar a execução do objeto e colher informações relevantes para análise do contrato 63 de 2014, no valor de R$ 6.759.365, entre a SMS e a Fundação BioRio, tendo por objeto estabelecer o intercâmbio de conhecimento e informação com a utilização de recursos materiais e humanos aplicados ao desenvolvimento do sistema de controle de vigilância sanitária. No relatório da inspeção, a comissão declara que ter constatado, primeiro, pagamento por serviço sem comprovação no valor apurado de R$ 1.024.475,17, devidamente identificados pelas informações oferecidas em resposta à equipe de inspeção anexada em meio digital. O 2, valores a serem pagos à contratada efetivamente devidos, no total de R$ 1.504.572,38. E o terceiro, saldo de R$ 1.633.950,82, a executar no instrumento contratual, conforme o extrato do sistema FINCOM fornecido pela jurisdicionada. Desta forma, a quarta EGE opina no sentido de que a jurisdicionada seja alertada quanto às seguintes irregularidades encontradas: falhas na elaboração do termo de referência, falhas na pesquisa de preços, falhas relativas aos pagamentos. Opina também no sentido de que, em diligência, a jurisdicionada se pronuncie sobre o procedimento adotado que resultou na contratação direta da Fundação BioRio, sem licitação pública, com fundamento no artigo 24, inciso 13, da Lei nº 866, de 93, podendo caracterizar desvio de finalidade. Por fim, a quarta EGE opina pela instalação de tomada de contas, de especial pela jurisdicionada, para, primeiro, identificar os responsáveis pela solicitação de produtos não comprovados e por autorizar os respectivos pagamentos, que no item 2, verificar se existem outros valores além dos apurados, e, finalmente, verificar a viabilidade econômica da efetivação de compensação entre os valores descritos nas tabelas 1 e 2. Cumpre observar que ainda no curso da inspeção, a comissão encarregada comunicou ao senhor inspetor-geral da 4ª IGE ter constatado o pagamento por serviço sem comprovação, bem como a existência de valores a serem pagos à contratada, razão pela qual sugeria a suspensão dos pagamentos até a decisão desta Corte de Contas, de maneira a evitar a ocorrência de pagamento sem contrapartida. A questão foi levada ao conhecimento do excelentíssimo senhor presidente, que, diante da iminência da grave lesão ao patrimônio público municipal, adotou a medida cautelar proposta ad referendo do plenário, comunicando a decisão ao excelentíssimo senhor secretário municipal de saúde. Tal decisão foi referendada por unanimidade na sessão plenária ordinária de 11 de julho de 2017. Tendo analisado os autos, a Procuradoria Especial deste Tribunal entende que cumpre a jurisdicionada se manifestar em diligência a respeito das insuficiências apontadas. Opina também pela instalação de tomada de contas
especial no âmbito da jurisdicionada para os fins propostos pela 4ª GE. Esse é o relatório. Considerada a instrução dos autos, estando de acordo com as opiniões do corpo instrutivo e da outra Procuradoria Especial, voto. Primeiro, por diligência para que a jurisdicionada se pronuncie sobre os pontos discriminados neste relatório, fixando o prazo em 30 dias. Votação? Também, não, eu continuo ainda, presidente. Também, pela instauração de tomada de contas especial pela jurisdicionada sem processo apartado para os fins apontados pela 4ª GE, fixando o prazo em 120 dias. Como voto. Esse é o voto. Votação? Aprovado. Continuo com o processo número 3.540/2016 de apenso, contrato 16/2016, no valor de 18.399, para prestação de serviço de engenharia de manutenção sematórica, corretiva, implantação, remanejamento, retirada, emergência e apoio de operação dos equipamentos e da sinalização semafórica. A diligência teve a finalidade de que a jurisdicionada detalhasse os motivos que levassem a uma alteração tão significativa, menos de 3 meses após contratação, conforme os comentários feitos pela assessoria de informática, para que a jurisdicionada acrescentasse esclarecimentos sobre as alterações destacadas. Com retorno dos autos e apensado o segundo termo aditivo número 10 de 2016 para a supressão do valor de R$ 1.767.660, mantiga a integridade do objeto contratado. Ouvida a assessoria de informática, declaro não ter encontrado óbitos técnicos nos termos em exame. 4ª GE considera satisfatório o resultado da diligência e constata a conformidade legal do termo apensado após o retorno dos autos. Assim, opina pelo conhecimento do contrato e dos seus 2 termos aditivos, acrescentando a sugestão de que este tribunal recomende à jurisdicionada que providencie o empenhamento da despesa pelo quantitativo necessário para cobrir os gastos do exercício 2016. A Secretaria-Geral de Controle Externo manifesta sua concordância com a proposição. A Procuradoria Especial desta Corte de Contas acompanha o entendimento do corpo instrutivo apenas no que concerne aos resultados satisfatórios da diligência. No que tange à insuficiência de empenho, opina por determinação a jurisdicionada de que proceda ao correto empenhamento da despesa, que deve suprir a despesa do exercício 2017, sem prejuízo do que apresente justificativa para a irregularidade constatada ao relatório. Diante das conclusões do corpo instrutivo da douta Procuradoria Especial, considerando as opiniões emitidas, voto por diligência para que a jurisdicionada primeiro esclareça a irregularidade consistente da insuficiência do empenho para honrar as despesas a serem feitas no exercício 2017 e 2, proceda ao correto empenhamento da despesa que deve suprir as despesas do exercício corrente e comprove a este tribunal a efetivação medida corretiva. Voto também por recomendação à jurisdicionada que considere a possibilidade de incluir no planejamento da execução do objeto do contrato a implantação na maior abrangência possível da sistemática de sincronização conhecida como onda verde, tanto pelos benefícios que proporciona ao fluxo de trânsito, como pela redução dos níveis de ruído típicos de congestionamento de trânsito pela economia do combustível resultante da redução das paradas e partidas dos veículos em cruzamentos. Na hipótese de o objeto do contrato em questão não comportar medida, recomenda-se desde já que a jurisdicionada desenvolva estudo de viabilidade de maneira a avaliar a conveniência e a oportunidade de adotar o sistema em questão, já implantada com vantagem em muitas grandes metrópoles de diversos países, quer em regime de 24 horas dia, quer apenas em certos horários, definidos de acordo com as características do trânsito local, e fixo também o prazo de 30 dias. Votação. Aprovado.
Na sequência, processo 44.270/2012, apenso, contrato da Secretaria Municipal de Educação 25/2012, no valor de R$ 8 milhões, celebrado entre a empresa MKT Plus Comunicação Limitada, tendo como objeto a prestação de serviço de organização de eventos educacionais e a documentação de licitação de pregão presencial, números 391/2011. A terceira IGE considera insatisfatório o resultado da diligência e assim sugere nova diligência para que a jurisdicionada esclareça se todos os processos de faturamento do contrato foram submetidos à nova verificação, a fim de aplicar os devidos descontos nos preços dos itens repactuados. Informe o valor total resultante das verificações, que deverá ser devolvida pela empresa MKT Plus Comunicação Limitada. Solicite também da empresa esclarecimento quanto à apresentação de notas fiscais com valores superiores ao preço repactuado. Traga aos autos as ordens do serviço ou documentação equivalente que vise demonstrar os eventos realizados em ambos os períodos com a caracterização dos serviços prestados, ou também esclarecimentos complementares que justifiquem a significativa diferença na execução do contrato ao longo de sua vigência. Encaminha a documentação relativa ao 6º termo aditivo número 3/2017 e apresente memória de cálculo correspondente à supressão efetuada. Senhor secretário-geral do Controle Externo, doutor Procuradoria Especial, acompanham a proposição relatória. Vote, Vossa Excelência. Em concordância com o corpo instrutivo, adota a Procuradoria Especial, voto por diligência para os fins propostos, fixando o prazo de 30 dias. Aprovado o voto. Finalizo com 7 processos, no quais o corpo instrutivo adota a Procuradoria Especial se manifestam pelo arquivamento. 40.843/2015 e apenso contrato 7/2015, valor 793.063,68. 40.72/2012 e apenso contrato 9/2011, valor de 4.131.840. Secretaria Municipal de Educação em Juléu. 40.972/2015 e apenso contrato 81/2015, no valor de 220 mil. Procuradoria-Geral do Município e Claro S.A. prestação de serviço de telefonia. O 40.133/2016, postilamento número 30/2015, contrato 26/2011. 40.878/2015, apenso 6º termo aditivo 2/2015. O 40.315/2016 e apenso 6º termo aditivo 68/2015 e o 42.962/2014 e apenso 3º termo aditivo 31/2014. Contrato é o número 2/2012. Relatório em conjunto. Vote, Vossa Excelência. Pelo arquivamento, adotando todas as recomendações que foram sugeridas pelo corpo técnico e a Procuradoria. O senhor Nestor revisor? Os demais dos conselheiros? Aprovados os votos, Vossa Excelência. José Marcos Correia Neto. Conselheiro Ivan Moreira, aprova de Vossa Excelência. Conselheiros, o procurador-chefe, senhor presidente, eu antes de adentrar a pauta, senhor presidente, eu gostaria de requerer a Vossa Excelência convocação de sessão administrativa, tá? Procurarei ser o mais breve possível nessa administrativa. Inclusive o conselheiro Antônio Carlos tinha feito um pleito a ele que não colocasse a sessão de conselho, né, que Vossa Excelência pedir, em razão do. Mas é uma questão de sessão rápida, eu acho que não é objeção. Então fica convocada para logo após a sessão administrativa. Obrigado. Então a pauta, presidente, processos em corpo instrutivo, a Procuradoria Especial conclui por diligência. Controladoria Geral, 252/16, relatório de gestão fiscal referente ao primeiro quadrimestre de 16, relatório resumido da execução orçamentária do segundo bimestre de 16. Temos um apenso. Diligência para que a Controladoria Geral do Município proceda à inclusão de notas nos demonstrativos da LRF, impactados pela baixa indevida e intempestiva do saldo devedor da dívida renegociada com a União.
E Planri 6454 de 11, inspeção regional realizada pela primeira GE, abrangendo o período de setembro de 10 a junho de 11. Um apenso. Diligência para que a jurisdicionada em relação à tomada de conta especial do contrato 23 de 2009 considere a inclusão do senhor Nilmar Marinho de Jesus no rol dos responsáveis pelo prejuízo ao erário, bem como tome as providências para o devido ressarcimento aos cofres municipais. Desenvolvimento Social 6023 de 12, convênio com a obra de promoção social dos jovens. Cogestão dos centros de acolhimento de famílias. Temos 2 apelos. Diligência para que a jurisdicionada, quanto ao primeiro termo aditivo 155 de 14, insira os documentos relacionados nos itens 2.7 a 2.14. Em relação ao segundo termo aditivo, número 12116, providencia a assinatura das testemunhas no instrumento e insira as documentações relacionadas nos itens B21, B22, bem como esclareça o indício de empenhamento insuficiente assinalado do item B4. É relatório, presidente. Voto, Vossa Excelência. Em todos, por diligência, na forma dos pareceres, prazo 30 dias. Votação. Aprovado. Agora, presidente, processo corpo instrutivo, Procuradoria Especial conclui pela audiência. Especial de Promoção e Defesa dos Animais, 213916. Inspeção ordinária realizada pela CXGE, abrangendo o período de janeiro a dezembro de 15. Relatório, presidente. Voto, Vossa Excelência. Em conformidade com as manifestações do Corpo Instrutivo da Procuradoria Especial, voto pela audiência dos fiscais do contrato 4 de 13, senhores Yuri de Oliveira Alves Batista, Roberto da Conceição de Paula, Euler da Costa Silva, para que possam apresentar os esclarecimentos em relação ao apontado no item 10.1 da instrução, em observância aos princípios do contraditório da ampla defesa, esculpidos no artigo 55, 5º da Constituição Federal, bem como envio de ofício em apartado à Subsecretaria de Promoção e Defesa dos Animais, na forma sugerida pela 6ª IGE. Alerto ainda aos convocados em audiência de que o não cumprimento poderá acarretar a imposição de multa conforme parecer da Procuradoria Especial, as folhas 84. O prazo, 30 dias, senhor presidente, é como voto. Votação. Aprovado os votos. Vossa Excelência, Conselho da Maioria. Muito obrigado. Conselho Guaraná, a palavra de Vossa Excelência. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhor procurador-chefe, o relator 12 processos constitutivos conclui por diligência, começando pelo 614/2016, contrato 12.264 de 15, Secretaria de Cultura e Aeroconstruções, prestação de serviços de engenharia, com seu apenso 1766, que é o primeiro termo aditivo ao contrato. É uma nova análise, após diligência baixada por essa Corte, a terceira IGE, tendo em vista a diligência anterior, opinou pela remessa dos autos para análise da segunda acerca da resposta da jurisdicionada quanto ao apontado de sua instrução, e a segunda destacou que os itens 1.1 e 1.2 requisitam informações adicionais à jurisdicionada. Portanto, a terceira opina pela baixa dos autos em diligência. Processo 6.415, contrato 3116, Secretaria de Educação em conluio, prestação de serviços de manejo de árvore nas áreas internas de todas as escolas da 7ª CRE, um valor de R$ 3.373.918,53. A terceira IGE opinou pela diligência para que a jurisdicionada manifeste sobre seu relatório e junte aos autos a documentação descrita. Processo 1004/2017, contrato da Secretaria de Educação, Esporte e Lazer e Conluio, o contrato 20/2016, prestação de serviço de poda e manejo de aves na 9ª CRE, no valor de R$ 3.668.814. A terceira IGE opinou por diligência para que a jurisdicionada manifeste sobre seu relatório e insira a documentação e atente às recomendações. Processo 4.511/2013, acompanhamento de obras públicas na Secretaria de Obras, visita técnica, revitalização com obras de pavimentação e urbanização no bairro de Mariópolis. É um novo exame após diligência. A segunda IGE opinou pela manutenção dessa diligência com envio de ofício apartado para que a jurisdicionada se manifeste quanto apontado no item 1.1 e tome ciência das recomendações apresentadas ao final das análises dos itens 1.1 e 1.2 de seu relatório. Por fim,
Solicito que, após a decisão plenária, os autos retornem àquela inspetoria. Processo 95/2016, visita técnica também na SMO, atentando ao contrato 18/2015, obras de ampliação do terminal Alvorada. A segunda IGE, ao analisar a resposta referente aos questionamentos, a primeira à quarta visita externa, concluiu sua instrução no sentido de envio de ofício apartado para que a Secretaria se pronuncie quanto aos questionamentos pendentes no item 1, sugerindo, após retorno desse processo, a inspetoria aguardando a resposta da jurisdicionada. Processo 3.453/16, relatório de auditoria no bairro Maravilha, entre 5 de abril e 15 de junho de 2016. Tem como apenso o 478/16, que é o relatório de auditoria referente à avaliação do mesmo programa. É um novo exame desse processo, após diligência determinada por essa Corte. A segunda IGE apontou diversos itens e achados da auditoria contidos no relatório permaneceram sem atendimento, ao passo que outros demandam providências e recomendações para a melhoria da execução do programa. Dessa forma, opina pela manutenção de diligência com envio da instrução. A inspetoria acrescenta ainda que, devido à alteração da administração municipal e à reestruturação organizacional do órgão auditado, a solicitação de envio de cópia relatório da auditoria do anexo 5 da capa de documentos. Por fim, sugere, após decisão plenária, devolução do processo. Processo 6.701 de 15, relatório de inspeção ordinária, na Coordenadoria Geral de Projetos da Secretaria de Obras, análise de contratos referentes à manutenção de obras de arte especiais, entre 24 de agosto e 15 de setembro de 15. É um novo exame após diligência. A segunda IGE considerou parcialmente esclarecidas as impropriedades apontadas e opinou pela manutenção de diligência para que a jurisdicionada se manifeste a respeito dos questionamentos apontados como não atendidos ou pendentes. Processo 4.679/16, primeiro termo aditivo 91/16 ao contrato 107 de 14, cujo objeto é a execução de serviços de elaboração de projetos estruturais e vistorias técnicas em obras de artes especiais, onde são partes a Secretaria de Obras e a Finger Sommer Engenharia e Consultoria Limitada. Esse termo aditivo tem como objeto prorrogação de prazo contratual com alteração do valor do contrato. A segunda IGE, após análise, opinou por diligência para que a jurisdicionada providencie o empenho do valor necessário com vista a atender às despesas do exercício. E a Procuradoria Especial acompanha, em parte, a manifestação do construtivo por entender que, no tocante ao saldo a empenhar, a autoridade responsável pela contratação deve apresentar suas razões e justificativa através do Instituto de Audiência. Processo 6.949 de 13 é o primeiro termo de adesão 2 de 13 à ata de registro de preços 9 de 13 entre a Gelri e a Allen Serviços, contratação de empresas credenciadas pela Microsoft para prestação de serviço de distribuição, licenciamento, atualização e treinamento de produtos Microsoft, consoante o termo de referência, no valor de R$ 110.832,47. É um novo exame após retorno de diligência. A segunda IGE, ainda subsidiada pela assessoria de informática, considera atendidos parcialmente os questionamentos, opinando pela manutenção da diligência. A Secretaria-Geral do Controle Externo concorda com a instrução, com exceção do item 3, entendendo que não há no arcabouço legal vigente razões mandamentais ensejadoras de que o órgão possa atender ao item diligenciado, que trata de informação relativa ao remanejamento realizado pelo gestor da ata. A Procuradoria Especial acompanha a manifestação da SGCE. Décimo processo, o 6.439 de 15, primeiro termo aditivo 51 de 15 ao contrato 32 de 14, cujo objeto é a execução de obras de implantação da rede de esgoto no Saneamento Santa Cruz, em que são partes a Rio Águas e a Globo Construções. E o objeto do termo aditivo é modificação de planilha sem alteração do valor original do contrato. Tem apensos o segundo, terceiro e quarto termos aditivos, que tratam de acréscimo no valor contratual, prorrogação de prazo contratual e modificação de planilha. É um novo exame após diligência, onde a segunda, analisando a documentação apresentada, sugeriu a diligência dos termos de análise
para que a jurisdicionada providencie o apontado no subitem 3.1 da sua instrução. Encaminhamento de documentação integrante do projeto básico. Processo 4.165/16, contrato 12/16 entre a Secretaria de Esporte e Lazer e Instituto Fair Play. Gestão administrativa e esportiva da Vila Olímpica, jornalista Ari de Carvalho, em Vila Kennedy. A 4ª IGE sugeriu diligência no termo em tela para que a jurisdicionada manifeste sobre seu relatório, além de juntar aos autos a documentação descrita. E, finalmente, processo 6.466/15, relatório de inspeção ordinária na Fundação Cidade das Artes, em novembro de 14 e setembro de 15. A época de inspeção foi entre 5 e 19 de outubro de 15. Um novo exame, após diligência baixada por essa Corte, a 3ª considerou cumprida parcialmente a diligência, opinando por sua manutenção. É o relatório conjunto. Os votos, Vossa Excelência. Tendo em vista as manifestações do corpo instrutivo da douta Procuradoria Especial, voto pela diligência de todos os processos relatados, com as recomendações sugeridas nos 4 primeiros casos. Ainda quanto ao processo 4.511, voto também pelo envio de ofício em apartado. Em relação ao 095/16, voto por envio em ofício apartado de cópia do relatório da Secretaria de Obras. No processo 3.453, eu voto ainda pelo envio de ofício apartado com cópia de instrução ao Gabinete do Prefeito, Secretaria de Casa Civil, Controladoria Geral do Município, Secretaria de Urbanismo, Infraestrutura e Habitação, além do reenvio de cópia do relatório de auditoria do anexo 5 e capa dos documentos. E quanto ao processo 4.679, sigo o corpo instrutivo pela diligência, mas peço vênia para discordar da manifestação da doutora Procuradoria no que tange a sugestão de audiência e advertência, pois entendo não ser pertinente na atual fase processual, ou seja, sem que a jurisdicionada responda aos termos da diligência hora imposta por essa Corte de Contas. Fixo um prazo de 30 dias para o cumprimento das diligências e esse é o meu voto, senhor presidente. Votação. Aprovados os votos, Vossa Excelência, eminente professor Luiz Antônio Guaraná. Não há mais nada a relatar no expediente, no 4º expediente. Eu encerro a sessão ordinária e passo à abertura da sessão administrativa, concedendo a palavra dos conselheiros da Moreira. Pelo qual pretende a anotação do tempo de contribuição prestada a este município, incluindo este tribunal e a prefeitura da cidade. Em sua instrução, manifesta-se o ilustre diretor do Departamento Geral de Pessoalagem. Cabe ressaltar que, quando se trata de tempo de serviço prestado pelo servidor no âmbito deste município, o procedimento técnico adequado é a simples anotação, conforme se verifica no parecer da douta assessoria jurídica deste tribunal, exarado nos autos do processo 40.2441 de 12. Importante ressaltar ainda, continuando o senhor diretor, que o cargo de conselheiro substituto não admite o pagamento de triênios. Todavia, quanto à licença especial, este direito permanece devido em relação aos períodos mencionados, já concedidos, conforme processo 43552 de 11, considerando ainda os termos do processo 5875 de 16, desde que não haja solução de continuidade dos cargos ocupados no âmbito do município. Face ao exposto, a DGP opina pela anotação para fins de aposentadoria, disponibilidade de licença especial, no total de 7.007 dias. Informa ainda que resta assegurado ao servidor usufruir férias correspondentes ao exercício 16, em virtude do tempo de serviço prestado neste tribunal, onde ocupava o cargo efetivo de auditor de controle externo. Em parecer da Secretaria de Assuntos Jurídicos, considera que o regime jurídico aplicável aos conselheiros substitutos se encontra em uma zona nebulosa,
faz diversas ressalvas, finalizando os seguintes termos. Entendemos ser devido ao requerente a verbação para fins de aposentadoria e disponibilidade de licença especial do somatório de 7.007 dias. Diz ainda, no que tange especialmente a licença especial, compete-nos destacar que permanece devida ao senhor conselheiro substituto o usufruto do período de 9 meses de licença especial concedido nos autos do processo 3552 de 11, ou sua conversão em pecúnia indenizatória, conforme lhe aprouver, posto que há expressa previsão no artigo 200 do Código de Organização e Divisão Judiciária, né, do Estado, combinado com o parágrafo único do artigo 49 da 5535 de 2009, da concessão deste direito. Já no tocante à gratificação de tempo de serviço, o cargo de conselheiro substituto não admite seu pagamento em razão do enquadramento da carreira dos moldes da liberação TCM 22816. Por fim, no que diz respeito às férias, considerando a mudança de regime jurídico entre os cargos ocupados e não havendo previsão legal expressa que defira o cômputo de tempo de férias para gozo sob a nova égide jurídica a que se submete o requerente, opinamos, diz a assessoria jurídica, pela indenização do período de férias referente ao ano de 16, posto que adquirido e não gozado no exercício do cargo de auditor de controle externo deste tribunal. É o relatório, senhor presidente. A discussão. Voto para ser nessa. A essência da legalidade de conversão em pecúnia de licença especial não gozada a servidor público na condição de conselheiro substituto, mesmo que fosse o caso da inexistência de regime jurídico específico, está centralizada na vedação ao enriquecimento sem causa da administração em junção dos princípios como razoabilidade, isonomia e proporcionalidade, que integram implicitamente os princípios constitucionais. Não seria razoável que, tendo sido concedida ao requerente licença especial, ainda na condição de auditor e controle externo, o mesmo não ter direito a ser indenizado. Assim, sem maiores digressões a respeito das muitas interpretações possíveis para o tema, observamos os dispostos em vários documentos normativos. E aqui juntamos alguns deles. Vê-se através da leitura das normas que é simplesmente inquestionável a existência de direito por parte dos servidores públicos a indenização proporcional das férias em caso de exoneração durante o primeiro período aquisitivo, ou seja, durante os primeiros 12 meses de efetivo exercício. E trago também, senhor presidente, aqui uma decisão com repercussão geral, no recurso extraordinário, lá do Supremo Tribunal Federal, relatou o ministro Gilmar Mendes, que o tema é conversão de férias não gozadas em indenização pecuniária por aqueles que não mais podem delas usufruir, seja por conta do rompimento do vínculo com a administração, seja pela inatividade, tendo em vista a vedação do enriquecimento sem causa pela administração. A extensão do entendimento a outros direitos de natureza remuneratória não usufruídos no momento oportuno, a exemplo da licença prêmio. É uma decisão na íntegra do Supremo Tribunal Federal, com repercussão geral, cujo relator foi o ministro Gilmar Mendes. Então, do exposto, apesar da manifestação da Secretaria de Assuntos Jurídicos deste tribunal relatando a existência de uma zona nebulosa, entendo que a deliberação TCM 22816 está em pleno vigor. Particularmente, considero plausível a adoção do normativo da magistratura para suprir a lacuna da falta de regime jurídico precisamente delineado em lei para a carreira de conselheiro substituto. Assim sendo, adoto por analogia o artigo 200 do Código de Organização e Divisão Judiciária do Estado do Rio de Janeiro, conforme indicativo constante da norma de extensão prevista no artigo 73, quarto da Constituição Federal, combinado com o artigo 13, seu parágrafo 1º, a deliberação 228 de 16 deste tribunal, considerando ainda a vedação do enriquecimento sem causa da administração. Entendo que há plausibilidade no direito do servidor, conselheiro substituto, a percepção em pecúnia por licença especial ou mesmo férias, quando não as tenham usufruído no momento oportuno. Voto, portanto, pela procedência do pedido e, no mérito, pelo seu deferimento, para que o requerente seja indenizado em pecúnia no período de licença especial, bem quanto
as férias de 2016. Já quanto ao período aquisitivo de 17, faculta ao mesmo recebê-lo em pecúnia ou gozá-lo, recebendo-as proporcionalmente nas funções de auditor de controle externo e de conselheiro substituto, conforme o tempo exercido em cada função. É como voto, senhor presidente. Senhor Antônio Carlos, acompanha? Senhor Nestor? Senhor Zé de Moraes? Acompanho. Senhor Guaraná? Aprovado o voto de Vossa Excelência, professor Ivan Moreira. Obrigado, Eu presidente. poderia, talvez, aproveitar por lembrança com o senhor Antônio Carlos, uma assessoria administrativa, porque não é obrigatoriamente, não deve ser feita em terceiro expediente, eu encaminhei a Vossa Excelência, no dia 5 de setembro, uma proposta de deliberação para adotar aqui pelo Tribunal, política de segurança da informação da Prefeitura da época do prefeito César Maia. Uma coisa antiga, mas teve atualização. É apenas a adoção disso, está encaminhada a Vossas Excelências. Eu não vou deixar para depois, porque você concorda? O senhor Nestor? O senhor de Moraes? O senhor Ivan? O senhor Guaraná? Muito obrigado. Senhor Antônio Carlos, eu acho que nós fizemos a sessão dos conselhos. Hoje ela pode ser alongada, porque há mais matérias. Como nós estamos com gente de fora aqui, eu agradeço a compreensão de Vossa Excelência. Não há nada mais a tratar. Eu agradeço a presença de todos. Declaro encerrada a sessão administrativa também.